Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais de um dos fungos que a mídia chama de superfungo, a Candida auris, um dos fungos resistentes à maioria dos antifúngicos disponíveis e conhecidos e que é responsável pela morte de milhares de pessoas ao longo dos anos. Nós iremos conhecer mais das suas características e por que esse fungo é tão resistente. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Os fungos, eles devem atender a 4 critérios para poder infectar a nós, seres humanos. O primeiro deles, o crescimento, a temperatura do corpo humano, que é 36 graus nessa média, porque a temperatura ambiente é na média de 25 graus, então é bem mais quente. A capacidade de evasão ou penetração das barreiras superficiais da pele, do sistema normal dos animais, do sistema epitelial. A lise e a absorção, a lise é a quebra e também a absorção de tecidos, porque ele precisa ser capaz de consumir esses tecidos. E também a resistência, as defesas imunológicas que aquele animal, inclusive nós humanos, tem para poder combater o fungo, incluindo as temperaturas corporais elevadas, como que acontece quando a gente tem a febre. Lembrando que sobre esse tema especificamente nós temos aqui no nosso 5º vídeo dessa série de vídeo, que esse já é o 7º vídeo, nós falamos sobre como a febre é um dos principais mecanismos para evitar a infecção fúngica em nós humanos. Isso explica porque também nós temos tão poucas doenças fúngicas na nossa espécie se comparada com outros animais, nós mamíferos, né? Depois confere lá esse vídeo e essa série de vídeos sobre os fungos, que é bem legal. A formação, que é a morfogênese, que varia entre pequenas células redondas e destacáveis, que é o caso das leveduras, dos casos dos fungos, e células longas e conectadas, que é o caso dos micélios e das hifas, é o mecanismo pela qual os fungos resolvem problemas de locomoção ao redor e através de barreiras do hospedeiro. Lembrando que células pequenas, como é o caso das leveduras, elas são fáceis de serem transportadas em meios líquidos, como o sangue. Por isso que, normalmente, você vai ver no sangue leveduras, porque as leveduras são fáceis de serem carreadas e elas são normalmente mais ou menos do tamanho de uma hemácia, de um glóbulo vermelho. Então ela é facilmente carreada. Porém, os micélios, as hifas, são células longas. Então elas não são células fáceis de serem transportadas pelo sangue, mas elas são melhores para penetrar tecidos. E é por isso que elas são maiores para cobrir grandes distâncias. Por isso elas são mais comuns no meio ambiente e ela é mais comum de infectar, de aparecer esse formato quando ela está em órgãos e ela pode penetrá-los. Em sua curta história de 1,5 século, do qual o último meio século trouxe os avanços mais dramáticos, a medicina científica encontrou maneiras de curar ou tratar milhões de pessoas doentes que há 200 anos elas teriam morrido muito cedo. Paradoxalmente, entre sucessos da medicina moderna, esses sucessos todos deram origem a grandes grupos de pessoas que estão em risco de infecções fúngicas. Tratamentos que salvam vidas podem agora violar as funções imunológicas normais de uma pessoa, ou pacientes suscetíveis, como recém-nascidos prematuros, que agora, hoje em dia, sobrevivem tempo suficiente para poderem ser infectados por fungos. O diabetes mal controlado é um importante fator de risco para infecções invasivas por fungos. Fatores ambientais e traumas também podem desempenhar um papel único na epidemiologia, na dispersão de infecções por fungos, com surtos hospitalares bem descritos ligados ao uso de instrumentos e dispositivos contaminados. Lembrando que lá no nosso primeiro ou segundo vídeo dessa série de vídeos, nós já falamos sobre o impacto que tem sobre os instrumentos, como sondas, catéteres e afins que são colocados, inseridos no corpo das pessoas e ficam por um tempo prolongado, e isso é uma porta de entrada para os fungos se estabelecerem nessas superfícies, porque a pele íntegra normalmente ela é uma barreira natural à entrada dos fungos. Mas com o rompimento da pele para a inserção desse tipo de instrumento, já é uma fonte de entrada.
Além disso, esses pacientes que são imunossuprimidos também estão muito suscetíveis a infecções fúngicas que normalmente na nossa espécie, anteriormente, antes dessa evolução da medicina, essas pessoas não estariam sujeitas a essas condições. Um exemplo é o da blastomicose, que está associada à exposição ocupacional, por exemplo, guardas florestais, e atividades recreativas como camping e pesca. Existem diversos tipos de infecções fúngicas que são determinadas pelas espécies fúngicas e pelo estado imunológico da pessoa infectada. As infecções superficiais são as mais comuns, incluem 1 bilhão de pessoas com infecções de pele, cabelo e unha, as famosas micoses. Infecções de mucosa com a cândida também são muito comuns, com mais de 135 milhões de pessoas com vagina afligidas repetidamente ano a ano. Mais devastadoras são as infecções crônicas e localizadas abaixo da pele, que são mais comuns em regiões tropicais, como acontece com o micetoma e a cromoblastomicose, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou essas doenças como doenças tropicais negligenciadas. Da mesma forma, as infecções fúngicas pulmonares crônicas, principalmente aquelas causadas pelo aspergillus, são complicações da tuberculose, e além das complicações da tuberculose e outras doenças pulmonares crônicas, afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Embora algumas espécies de fungo tenham a capacidade de causar doença mesmo em pessoas saudáveis, a maioria das infecções fúngicas que são invasivas, que afetam órgãos internos, é causada por fungos com baixo potencial patogênico, que normalmente não causariam doenças. Esses fungos causam doenças apenas em pacientes com alterações na imunidade, seja essa imunidade inata ou adquirida, inclusive no contexto de nascimento de prematuros, pessoas com HIV e também com gripe grave, bem como devido a tratamentos imunossupressores para transplantes. E aí aqui, já entrando e nos aprofundando nas espécies de cândida. No contexto das infecções fúngicas que são invasivas, adquiridas no hospital, as espécies de cândida são o agente causal mais comum, sendo a Candida albicans a culpada mais frequente e associada a taxas de mortalidade próximas de 40%, apesar das opções de tratamento de última geração disponíveis para esse fungo. Os métodos atuais de hemocultura, os meios usuais, que é você pega uma amostra de sangue, cultiva essa amostra para diagnosticar a presença de infecção do fungo, de infecção sistêmica, elas são muito pouco sensíveis, elas são apenas 40% sensíveis para detectar a presença do fungo no sangue. As espécies de cândida são a causa predominante de infecções fúngicas nosocomiais. Nosocomial é qualquer infecção que é adquirida após a internação do paciente e que se manifesta durante a internação. Ou seja, a pessoa não tinha essa infecção antes de entrar no hospital. E a cândida é a 4ª principal causa de todas as infecções hospitalares. Anualmente, existem aproximadamente 400 mil infecções da corrente sanguínea causada por espécies de cândida em todo o mundo, com taxas de mortalidade superiores a 40%. As espécies de cândida mais frequentes encontradas é a Candida albicans, porém a incidência de espécies não albicans, como a Candida tropicalis, a Candida parapsilosis e a Candida glabrata, tem aumentado nas últimas décadas devido ao uso prolongado e às opções limitadas de antifúngico. E nesse contexto entra a famosa Candida auris. Um exemplo ameaçador para leveduras que são resistentes aos medicamentos conhecidos é a Candida auris, classificada em um nível de ameaça ainda maior pelo CDC como uma ameaça urgente. A Candida auris foi descrita pela primeira vez no Japão em 2009 e se espalhou rapidamente globalmente desde então. Em 2016, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças divulgaram um alerta clínico para as unidades de saúde, alertando sobre o surgimento internacional de infecções por Candida auris. A partir de 2020, com base na literatura publicada e dados do CDC, dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, a Candida auris foi isolada em mais de 40 países e em 6 continentes.
Desde a sua descoberta em 2009 e até junho de 2020, a Candida auris tem atraído considerável atenção de ambos os campos de pesquisa clínica e ciência básica. De fato, dentro desse período de tempo, quase 500 artigos científicos foram publicados relacionados à Candida auris, baseados nas bases de buscas do PubMed e do Web of Science. A Candida auris parece ser significativamente menos suscetível a uma série de desinfetantes de cuidados de saúde padrão, e ela pode ser facilmente transmitida de paciente para paciente, o que é bastante incomum para outros patógenos fúngicos. Lembra que nós já falamos aqui no canal sobre a esporotricose? A esporotricose, por exemplo, ela não é transmitida de pessoa para pessoa, porque a carga parasitária nas pessoas é baixa. E aí vamos entender um pouco sobre a origem da Candida auris. A Candida auris foi primeiramente isolada do canal auditivo de um paciente japonês e, portanto, denominada auris. Um estudo retrospectivo revelou que o isolado mais antigo de Candida auris remonta a 1996, onde foi inicialmente identificado erroneamente na Coreia do Sul como Candida emunoline. Casos de infecções pela Candida auris, no entanto, eram raras antes de 2009, sugerindo que este fungo é um patógeno recém-evoluído. A Candida auris ela foi isolada de vários locais de infecção em todo o corpo e geralmente ela é adquirida no hospital. Os médicos a isolaram na bilis, na urina, no sangue, nas feridas, narina, axila, pele e reto de indivíduos infectados. Ao contrário da Candida albicans, que normalmente é a que causa aquela famosa candidíase, é que a Candida albicans que causa essa candidíase, que coloniza principalmente o trato gastrointestinal e gênio unitário, então principalmente está na região da uretra, que causa as infecções da candidíase, principalmente pessoas com vagina, e também pessoas com pênis. A Candida auris, ela coloniza predominantemente a pele do indivíduo. Mas, em alguns casos raros, ela foi isolada da mucosa intestinal, oral e esofágica de indivíduos infectados. Consistente com a raridade de isolar a Candida auris no intestino, manifestações clínicas e experimentos em vivo juntos sugerem que a Candida auris ela é incapaz de colonizar ambientes anaeróbicos, como o intestino. Anaeróbicos, lembrando que é ambiente sem a presença de oxigênio. Em termos da mucosa oral, um estudo recente descobriu que o peptídeo antimicrobiano salivar estatina 5 tem um potente efeito antifúngico sobre a Candida auris. Esse peptídeo ele pode limitar a colonização da Candida auris na mucosa oral e explicar por que ela é raramente encontrada isolada na região oral. Em ambientes clínicos, a Candida auris ela é mais comumente associada a infecções da corrente sanguínea. Infecções invasivas causadas pela Candida auris ocorrem mais frequentemente em pacientes em situação crítica na UTI. Fatores de risco para as infecções pela Candida auris são semelhantes às de outras espécies de Cândida. Isso não é surpreendente, dado que muitas espécies de Cândida são patógenos oportunistas e são principalmente associados a pacientes criticamente doentes e imunocomprometidos. Fatores de risco para as infecções pela Candida auris incluem idade avançada, diabetes mellitus, cirurgia recente, presença de um dispositivo médico de demora, como um catéter venoso central, estado imunossuprimido, uso de hemodiálise, estado neutropênico, que é um estado que a pessoa está com uma queda muito acentuada de neutrófilos, como é o que acontece, por exemplo, em quem tem dengue, doença renal crônica ou uso de antibióticos ou antifúngicos de amplo espectro. E aqui vamos entrar um pouco sobre o tema da resistência ao estresse ambiental. Estima-se que existam cerca de 1,5 milhão a 5,1 milhões de espécies de fungos na Terra, variando de leveduras unicelulares a fungos multicelulares de quilômetros de extensão. Curiosamente, a maioria dos fungos é incapaz de sobreviver a temperaturas do corpo humano, entre 36,5 e 37,5. Lembrando que o nosso corpo pode chegar a até 40 graus numa temperatura de febre, E, portanto, esses fungos eles são incapazes de colonizar os seres humanos e causar infecções.
Surpreendentemente, verificou-se que, ao contrário da sua espécie de Cândida intimamente relacionada, a Cândida auris pode crescer em altas temperaturas. Ela pode crescer inclusive em temperaturas acima de 40 graus. De fato, um estudo recente comparando a tolerância à temperatura da Cândida auris com outras espécies de Cândida levantou a hipótese de que a mudança climática global, especificamente o aquecimento global, pode ter contribuído para a evolução da Cândida auris como um patógeno humano e a sua capacidade de crescer a altas temperaturas. Lembra, nós já fizemos um vídeo aqui dessa série de vídeos em que nós falamos do impacto do aquecimento global no aumento de doenças fúngicas. Depois confere lá que esse vídeo ficou bem legal. Outra característica da Cândida auris é a sua capacidade de tolerar altas concentrações de sal, em comparação com outras espécies de Cândida. 2 estudos descobriram que a Cândida auris tem morfologia de pseudo-hifa em resposta a altas concentrações de sal, o que sugere que essa transição morfológica pode ser adaptativa para condições estressantes. Lembrando que quando ela assume essa forma de pseudo-hifa porque ela não é nem uma hifa completa, nem uma levedura ainda. Ela é uma pseudo-hifa. Então esse formato faz com que ela resista a esses ambientes que têm grande concentração de sal, a uma variação osmótica. Essa plasticidade morfológica ela é uma estratégia comum utilizada por micro-organismos para se adaptarem rapidamente às mudanças ambientais. Tanto as espécies bacterianas quanto as fúngicas podem sofrer transição morfológica em condições ambientais específicas. Elas podem alternar entre vários tipos diferentes de células espontaneamente ou em resposta a sinais ambientais. Como outras espécies patogênicas de Cândida, a Cândida auris também possui vários fenótipos morfológicos. Muitos isolados da Cândida auris existem na forma de levedura, que é aquela célula única. Porém, uma porção de Cândida auris podem formar grandes agregados de células que formam essa estrutura meio pseudo-hifal, que parece um micélio, mas não é, onde a célula mãe e a célula filha permanecem ligadas. Aqui tem alguns exemplos dessas estruturas. Nessa imagem de microscopia de varredura, você vê as células separadas, isoladas, e aqui a gente tem as células crescendo juntas, ligadas nessas pseudo-hifas. Então ela forma essa estrutura micelial bem mais densa. Esses agregados eles são geralmente mais tolerantes a agentes antifúngicos do que os seus homólogos, que não são agregados. Lembra no nosso vídeo anterior que nós falamos sobre como os biofilmes protegem os fungos da ação dos antifúngicos? Então, é isso aqui. No entanto, as células que são agregantes, elas exibem uma virulência baixa em comparação com aquelas células não agregantes. Porque a célula que está sozinha, ela tem uma capacidade de infectar maior se comparada com aquela célula que está agregada, porque com essa variação ela precisa investir em outras coisas que ela não precisa investir quando ela está no formato de levedura. Espécies patogênicas de Cândida, como a Cândida albicans e a Cândida tropicalis, podem sofrer uma série de transições morfológicas. E aí nós entramos agora na resistência aos antifúngicos. De forma alarmante, cerca de 90% de todos os isolados da Cândida auris são resistentes a pelo menos uma classe de drogas antifúngicas e pelo menos 30% deles a 2 classes de antifúngicos. Lembrando que já existem poucos antifúngicos, então ela ser resistente a essa grande quantidade de isolados é péssimo, porque você não tem antifúngico para tratar. Em 1% dos isolados, a Cândida auris ela é resistente a todas as 3 classes de antifúngicos disponíveis. Infelizmente, a resistência a múltiplas drogas também está ganhando terreno em outros fungos, principalmente de espécies de Cândida, que são os fungos mais comuns que afetam a nós humanos. Devido à alta frequência de resistência aos antifúngicos azólicos, a exposição a esses produtos químicos, que são amplamente utilizados tanto na medicina quanto na agricultura, pode ter desempenhado um papel na seleção de isolados da Cândida auris que são resistentes aos azóis. Os azóis são os tipos de antifúngico mais comuns disponíveis no mercado. E lembrando que antifúngico é muito agressivo com o corpo.
Depois nós vamos fazer vídeo ainda mais falando sobre essa questão específica sobre os antifúngicos, mas eles são muito agressivos com o corpo. Então, quanto mais o fungo é resistente, mais difícil é o tratamento. A capacidade dessa levedura de colonizar a pele, né, da Candida auris e crescer a temperaturas mais elevadas também é suscetível de ter contribuído para o surgimento e disseminação global dessa espécie. Fatores que poderiam explicar como essa espécie da Candida auris só recentemente se tornou um patógeno humano global incluem um aumento de ambientes de cuidados de saúde que podem promover a transmissão dessa doença, interações humanas com o ambiente que tem aumentado, que tem aumentado o contato, amplificado a presença da Candida auris, ou o aumento das temperaturas globais que tem selecionado uma tolerância ao crescimento dessas cepas de fungos em temperaturas mais altas. E lembrando que no nosso vídeo anterior nós falamos um pouco mais sobre as características da patogenicidade dos fungos, que eu vou deixar indicado para vocês conferirem aqui após o término desse vídeo. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar justamente sobre a capacidade dos fungos de mudar de forma e como isso é importante nos processos de infecção. Por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!